Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra, e nós vamos conversar neste vídeo sobre sintomas da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença insidiosa. O que é isso? Os sintomas aparecem esporadicamente e evoluem gradativamente. Naquela fase que ainda não foi dado o diagnóstico da doença de Alzheimer, nós temos que ficar atento. Observar os sintomas que nós vamos falar aqui. A doença de Alzheimer, ela comete a cognição, comportamento e personalidade da pessoa. Não fique assustado com esses termos. Nós vamos destrinchá-lo, nós vamos falar de uma maneira bem simples, bem clara, bem objetiva. No final do vídeo, vocês terão entendido perfeitamente o que é cognição, quais são os domínios da cognição que a doença de Alzheimer afeta. É interessante, porque nem sempre o paciente se dá conta que está acontecendo alguma coisa de errado. Normalmente são os familiares que observam as primeiras alterações. Se você tem o seu ente querido com mais de 65 anos e você notou que tem alguma coisa de errado, preste bastante atenção no que nós vamos falar. A doença de Alzheimer, ela é uma doença que afeta as habilidades e capacidades da pessoa. Mesmo na fase inicial, quando o indivíduo tem total independência. Ele tem mais de 65 anos, mas ele ainda tem uma grande independência. Mas tem alguma coisa que está afetando as suas habilidades e as suas capacidades. Esse é um sinal de alerta para o diagnóstico precoce da doença. E o diagnóstico precoce é importante. Importante para entrar com tratamento medicamentoso, embora a doença ainda não tenha cura, mas muitas vezes esses medicamentos específicos para a doença de Alzheimer, medicamentos sintomáticos, eles melhoram os sintomas e retardam a evolução da doença. Também é importante para estabelecer estratégias de tratamento não medicamentoso, estratégias de atenção e de cuidado. Se o seu ente querido tem mais de 65 anos e ele começar a apresentar alguns desses sintomas que nós vamos falar, é um sinal de alerta para você procurar o médico e levar essas informações para ele. Como nós falamos, a doença de Alzheimer afeta a cognição. 4 domínios importantes da cognição. O primeiro é memória, raciocínio e atenção. A pessoa fica bastante esquecida, ela esquece de coisas recentes, ela passa a perguntar a mesma coisa várias vezes ao dia. Ela guarda um objeto num lugar e não sabe onde guardou. Também, ela tem dificuldade para aprender coisas novas, ela tem dificuldade para reter na memória informações recentes. Ela não sabe, por exemplo, ela assistiu a novela no dia anterior e no outro dia ela não sabe contar aquilo que ela assistiu. Embora a memória de longo prazo se preserva por mais tempo. Ela se recorda muito bem da sua infância, dos tempos passados, mas tem dificuldade de recordar coisas recentes. Também ela fica dispersa, ela tem dificuldade de prestar atenção, ela tem dificuldade de concentrar numa determinada tarefa, não num determinado assunto. O esquecimento é o que mais leva o paciente ao médico, embora esquecimento isoladamente. Aquele esquecimento que não compromete as habilidades e as atividades da pessoa não é critério para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Segundo domínio da cognição afetado, é a capacidade executiva da pessoa. O que é isso? A pessoa, geralmente, ela não consegue fazer algumas determinadas atividades que ela tinha um bom desempenho antes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Aquela senhorinha fazia um bolo muito gostoso sem precisar ler a receita. Ela fazia de cabeça.
Hoje ela tem dificuldade para juntar todos os elementos e fazer aquele bolo gostoso que ela sempre fez. Também, outras faziam trabalhos manuais perfeitos. E agora ela tem dificuldade, ela começa a fazer, faz, desmancha, ela vai perdendo as suas habilidades de desenvolver trabalhos que sempre desenvolveu. Aquele senhor sempre cuidou bem da sua vida financeira, da sua movimentação bancária, ele começa a ter dificuldade para mexer com cartões bancários, com senha, começa a se enrolar nas contas, enfim, isso é comum acontecer. Você tem que observar e tem que estabelecer um parâmetro. Esse parâmetro vale para todos os domínios da cognição. Como é que essa pessoa era há 5, 10 anos atrás e como é que ela hoje? Teve alguma alteração importante? Se de alguns anos para cá ela mudou bastante as suas habilidades, as suas capacidades de fazer e de executar, tem que ficar atento. O terceiro domínio da cognição são alterações visoespaciais. Vamos traduzir isso. A pessoa tem uma dificuldade de se localizar no espaço, no tempo e em reconhecer pessoas. Muitas vezes ela está num lugar da cidade, bastante conhecido, e ela pergunta, onde estou, que lugar é esse? Ou mesmo na sua casa, ela pergunta, onde fica o banheiro? Outra dificuldade que ela tem é de reconhecer pessoas. Muitas vezes ela olha para uma pessoa conhecida e pergunta, quem é você? Uma outra dificuldade de localização é quanto ao tempo. Uma situação bastante comum, a pessoa almoça e depois vai dar uma cochilada. Quando ela acorda, ela acha que acordou no outro dia. Ela levanta pedindo café da manhã, ela acha que o dia está amanhecendo. Ela perdeu a sua localização no tempo. Esse é o terceiro domínio da cognição afetada. O quarto domínio é a linguagem. A pessoa quer expressar um pensamento, uma ideia, uma frase, e ela não encontra palavras suficientes. Ela nem sempre consegue se expressar o que ela quer expressar, porque ela não encontra, ela não acha palavras. Isso se manifesta tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. É uma alteração bastante comum. Normalmente, a gente não dá tanto valor, nós damos mais valor ao esquecimento. Mas é uma alteração comum e é o quarto domínio da cognição afetada. Os 4 domínios. Vamos fazer um breve resumo. Memória, raciocínio e atenção. Primeiro domínio afetado. Segundo, capacidades executivas, a capacidade de fazer aquilo que sempre fez. Terceiro, alterações visoespaciais, dificuldade para reconhecer lugar, pessoa e tempo. E o quarto, a linguagem. Depois nós temos alterações de comportamento e personalidade. As alterações de comportamento e personalidade são muito variadas, depende de pessoa para pessoa. Mas tem pessoas que eram extremamente extrovertido, falante, comunicativo, e começa a ficar mais quieto, mais parado, se isolar socialmente. Por outro lado, tem pacientes que, o contrário, eram extremamente pacatos, quietos, introvertidos e, de repente, começa a ficar mais extrovertido, mais falante, mais inquieto, mais ansioso e, muitas vezes, até agressivo. A alteração do ritmo do sono é bastante comum. Uma alteração que é bastante frequente é o medo. A pessoa começa a ter medo. Começa a anoitecer, ele começa a fechar as portas da janela, ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de ser agredido, ele tem medo que alguém da sua família possa ser roubado, agredido ou sofrer alguma coisa. Ele passa a ter um medo que não lhe era frequente, comum antes. Mas, como nós falamos, as alterações de comportamento e personalidade são bastante variáveis. Você tem que usar aquele parâmetro que nós falamos. O que era antes? Como ele era 10 anos atrás, 5 anos atrás e como ele é hoje. Nós falamos dessas alterações dos 4 domínios da cognição, mais a personalidade e o comportamento.
Para fazer o diagnóstico, é critério de diagnóstico da doença de Alzheimer ter pelo menos 2 destes parâmetros afetados. Não espere os 5. A pessoa vai ter os 5 parâmetros afetados numa fase bastante tardia da doença. E é importante observar para o diagnóstico precoce. Outra coisa, essas alterações não ocorrem todo dia, né? Elas são esporádicas, como nós falamos. Quando nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, os sintomas já iniciaram há pelo menos 2 anos. Muitas vezes não percebemos esses sintomas. Se a pessoa tem mais idade, passa como sendo alguma coisa normal para a idade. Isso não é normal para a idade. Com o evoluir da idade, nós ficamos mais lentos. Isso é normal, essa lentificação, mas não a perder suas habilidades, perder capacidades. A doença de Alzheimer, ela compromete as habilidades, ela compromete as capacidades do indivíduo. Agora, eu sei que deu para vocês saber quais são os domínios da cognição afetados. Como falamos, não precisa ter todos os domínios afetados, tem que ter pelo menos 2. Você tem que ficar bem atento e levar essas alterações para o médico, para que o médico faça a história bem feitinha, faça o exame, peça os exames complementares, aplique uma avaliação neuropsicológica, para se chegar ao diagnóstico o mais precoce possível. Se essas informações foram úteis para vocês, por favor, compartilhe com outras pessoas, dê um like no nosso vídeo, inscreva no nosso canal. Por quê? Isso ajudará outras pessoas. Se o canal crescer, ele vai atingir mais pessoas. E tem muitas pessoas no Brasil que precisam de conhecimento para ajudar o seu familiar, o seu ente querido com doença de Alzheimer, para ajudar na aceitação, para ajudar no diagnóstico, para ajudar nos cuidados. Então, nos ajude a divulgar este canal, divulgar os nossos vídeos, para nós ajudarmos mais pessoas. Muito obrigado.